Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, criatura querida, graça e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de catecismo. Para quem não sabe, toda semana estou dando uma aula de catecismo aqui no YouTube. Queria então convidar você a participar destes encontros, também a divulgar isso daqui, para a gente poder evangelizar, falar para mais pessoas. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Comece a nos seguir para nos ajudar a evangelizar. E se você já é um devoto, uma devota de Jesus maravilhoso, por favor, deixe o seu like, o seu comentário. Isso ajuda a promover, isso ajuda a divulgar nosso conteúdo. Evangelizamos mais, tá bom? Então, só fazendo um breve resumo da aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre a importância de estudar o catecismo da Igreja Católica. Lembrando a belíssima frase de Santo Agostinho: ninguém ama o que não conhece. Então, nós queremos conhecer mais a doutrina da Igreja para amar mais a Jesus. Queremos conhecer o caminho da salvação, porque o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos deixou é o caminho da nossa salvação. Por isso, o contrário também é verdade. Quem não conhece, não ama. Então seria até um desprezo a Jesus, portanto, um pecado, se nós voluntariamente negligenciarmos o estudo da sã doutrina. A doutrina da Igreja. A doutrina deixada por Jesus é um tesouro inestimável, é um tesouro que nós pouco conhecemos. E vamos falar entre nós a verdade? Quanto mais nós conhecemos o tesouro da doutrina, o tesouro da Igreja, mais nós nos apaixonamos por ela. E muitas pessoas acabam perdendo a fé, ou se desviando, se afastando, simplesmente porque não conhecem a fé, não conhecem os ensinamentos da Santa Igreja. Quando nós conhecemos, nos apaixonamos por Jesus, pela sua Santa Igreja, nos apaixonamos por esse tesouro maravilhoso que Jesus nos deixou. Então, esse é o meu objetivo. Dar para você o tesouro da Igreja e fazer com que você, cada um de nós, nos apaixonemos mais profundamente por Jesus e pela Igreja que Ele nos deixou. Concorda comigo? Então, vamos lá. É o assunto de hoje. Nós vamos responder uma pergunta que é fundamental. E eu queria dizer para vocês, também, lembrando o que eu falei na aula passada, eu não estou seguindo apenas um catecismo. Nós temos vários catecismos. Por exemplo, temos o catecismo de São Pio X, que é esse que aparece na tela. Temos o catecismo da Igreja Católica, que é esse que está comigo. E temos o catecismo, os compêndios, né? Podemos dizer assim, o compêndio do catecismo da Igreja Católica, o editor também está mostrando para vocês. E nós temos outros catecismos que podem nos ajudar nos nossos estudos. Por exemplo, como eu falei também no encontro passado, na aula passada, o Catecismo de Trento. Então, o catecismo são resumos da fé. Esses resumos, às vezes, são feitos para os padres, para que eles possam transmitir ao povo, como é o caso do Catecismo de Trento.
O catecismo da Igreja Católica também foi feito como base para a elaboração de outros catecismos menores, mais simples, e às vezes são catecismos criados, feitos, elaborados para o povo de Deus, para jovens, para as pessoas de modo geral que possam aprender com muita simplicidade a doutrina da Igreja, como é o caso do Catecismo de São Pio X, ou do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então, qual é a pergunta fundamental do homem? Para que eu fui criado? Quem sou eu? Por que eu existo? Essa é a primeira coisa que nós vamos aprender no catecismo. Nós fomos criados para amar e servir a Deus. Deus, num desígnio de amor, Ele que é onipotente, Ele que é feliz em si mesmo, Deus não precisa da gente. Deus não precisava criar nada para ser feliz. Deus já é feliz em si mesmo, mas por um ato da sua bondade, Ele resolveu criar o homem. E para que Deus resolveu criar o homem? Para que nós pudéssemos participar da sua felicidade. Olha, isso que eu acabei de falar é muito profundo. Deus criou a mim e a você para que nós participássemos da sua felicidade. A minha vocação, em última instância, é ser feliz da felicidade divina. Participar da felicidade divina. E como é que Deus faz isso? Com a sua forma. Porque Deus criou o homem pecou lá no paraíso. Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram. E toda a humanidade foi manchada com o pecado original. E aí Deus enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo se fez carne, se fez homem no seio da Virgem Maria para realizar este plano de vida. Então Jesus, vindo ao mundo, revelou quem é Deus. Revelação plena e acabada de Deus foi nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Deus feito homem. Palavra de Jesus é palavra de Deus. Jesus é Deus visível. Podia ser tocado, abraçado, beijado. Nós ouvimos a voz humana de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos tocou com sua mão e através da encarnação e da redenção de sua morte e ressurreição, Ele nos resgatou, nos devolveu a vida divina. Diz o catecismo: o Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja. Então Jesus convocou todos os homens para serem filhos participantes da igreja, vivendo como irmãos em comunidade, na sua igreja, e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo, herdeiros de sua eterna bem-aventurança. Então, a primeira lição que você aprendeu hoje é: para que eu fui criado? Eu fui criado para ser feliz, para participar da felicidade divina. Santo Inácio de Loyola, no seu retiro espiritual, ele tem um prelúdio lá do retiro espiritual de Santo Inácio, talvez alguém já tenha feito, é maravilhoso, chamado Princípio e Fundamento. Então ele tem um texto, não decorei, nem trouxe aqui para vocês, mas a gente vai colocar aí na descrição, que ele fala exatamente isso que o catecismo está dizendo.
com outras palavras muito belas. Nós fomos criados para servir e amar a Deus e assim participarmos da sua felicidade. Então, Santo Inácio fala a mesma coisa. Dentro do coração do homem, de todos os homens, existe esse anseio de felicidade, porque nós fomos criados para a felicidade. Eu e você, nós fomos criados para sermos felizes. Por isso todos os homens, vai dizer a Santa Igreja, possuem uma alma religiosa. Todos os homens têm essa tendência de buscar a Deus, porque no fundo está buscando aquilo para o qual ele foi criado. Porém, os homens muitas vezes rejeitam este anseio da sua alma. Rejeitam, mas é um fato. Todos querem buscar a Deus. Tem uma angústia, tem uma inquietação e tantas vezes erram o caminho e acabam encontrando o pecado. Acabam encontrando ideologias, falsas doutrinas, coisas que confundem, mas que sinceramente quem de verdade busca a Deus pode encontrar. Deus se deixa encontrar. Então vamos lá. Deus se revela. Deus mostra quem Ele é. Mostra sua bondade. Mostra o seu amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse, revela quem é Deus. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. O homem não poderia chegar, pela sua simples razão, ao conhecimento do Deus que é uno e que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nosso Senhor revela a intimidade da Santíssima Trindade e sua intimidade. Por que Deus revela a sua intimidade? Quem Ele é? Veja, olha uma coisa bonita. Quando você quer conhecer alguém, quando você quer ser amigo de alguém, você começa a conversar e começa a perguntar coisas sobre aquela pessoa. Onde é que você mora? Você é filho de quem? Parente de quem? Ah, você trabalha onde? Você participa de qual igreja? Você começa a fazer perguntas para abrir um diálogo e, quem sabe, ser amigo daquela pessoa. A mesma coisa acontece com a outra pessoa. Ela te pergunta como é teu nome, onde é que você mora, o que você faz, se participa de alguma pastoral, qual família você é, de onde você vem. Então, quando a gente quer entrar na intimidade de uma pessoa, a gente começa a revelar quem nós somos. Não basta que a gente mostre a nossa cara, bonita ou feia, ou diga o nosso nome. A gente começa a dizer mais coisas sobre nós. E quanto mais íntimo eu sou daquela pessoa, mais aquela pessoa me conhece. Então, aqueles amigos íntimos, e vocês que são casados, o esposo e a esposa, conhecem intimamente um ao outro, porque vocês não têm mais segredos, vocês se revelam totalmente porque querem se unir, porque o amor atrai e o amor revela. Então é isso que Deus fez. Ele revelou quem Ele era, porque Ele queria se unir a nós, ser unido a nós pela sua graça, pelo seu poder, pela força do Espírito Santo. Esse é o desígnio do Pai, enviar Jesus e pela graça do Espírito Santo nos fazer participantes da sua vida divina, da sua felicidade eterna. Então esse é o fim último. É isso que nós queremos e esse é o trabalho da nossa vida. Esta é a missão da igreja, isso
É o que você está fazendo aqui. É o que você busca. Você busca ser feliz. E a felicidade é encontrar a Deus. E quando você descobre que a felicidade é encontrar a Deus, você vai buscar amá-lo cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais. Porque quanto mais você ama, quanto mais você conhece, mais você é feliz. Entendeu? Então, vamos lá. O Catecismo de São Pio X, como eu falei, vou seguir vários catecismos. E às vezes eu vou ler para vocês alguns trechos. Mas o Catecismo de São Pio X, ele diz uma coisa muito simples. Primeiro, eu tenho que tomar consciência que eu sou cristão. Eu sou cristão? Por que eu sou cristão? Eu sou cristão pela graça de Deus. Ok. Porque pela graça de Deus, ser cristão é um dom inteiramente gratuito de Deus, que nós não poderíamos merecer. Então, tomar consciência, como eu falei, sou chamado a participar da felicidade divina. E me tornei cristão por um dom gratuito de Deus. Pela graça de Deus, sou cristão. Quem é o cristão? O cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e que obedece aos legítimos pastores da igreja. Então, é muito interessante nos aprofundarmos um pouquinho nesse ensinamento hoje, porque nós estamos numa situação na nossa sociedade onde muitos se dizem cristãos, mas não são, e querem se auto-intitular cristãos sem terem as disposições para serem cristãos. É como se eu quisesse dizer que eu pertenço a um clube ou pertenço a uma associação, aí eu quero até vestir a camisa daquela associação ou daquele clube. Mas eu não sou inscrito. Eu não cumpro as regras. Eu nem sequer frequento ali. Nem sequer pago a mensalidade. Então, veio uma comparação um pouco simples para dizer que muitos querem ser cristãos ao seu modo. Já viram isso, pessoal? Eu sou cristão, mas eu faço a minha fé do meu jeito. Eu rezo em casa. Não preciso da igreja. Eu já faço caridade e para mim você não precisa ir para a igreja. Não precisa ficar rezando o terço. Então começa a desprezar aquelas coisas. Ah, eu sou cristão. Eu creio em Deus. E Deus vai me perdoar. Mas essa história de não aceitar o aborto, isso aqui é radicalismo da igreja. Então as pessoas começam a dizer coisas que na verdade revelam que elas não são cristãs, mas elas querem se auto-intitularem cristãs. Porque, veja, o que é que o catecismo ensina para que eu seja cristão? Ou seja, está caminhando para esta vocação que Deus me deu. Primeiro, eu preciso ser batizado. Porém, não basta ser batizado, criatura. Eu preciso do que mais, Vitor? Preciso professar a doutrina cristã. Ou seja, eu creio em aquilo que ensina a Santa Igreja. Eu creio em tudo aquilo que a doutrina da fé, e ao professar esta fé, eu digo que acredito. E acredito de fato em um só Deus que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio nos ensinamentos da Santa Igreja. Creio naquilo que Jesus nos deixou no Santo Evangelho. Eu não escolho aquilo que eu creio ou não creio. E além disso,
Não basta ser batizado e acreditar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que seguir em obediência aquilo que nos ensina esta igreja. Aquilo que nos ensina os legítimos pastores da igreja. E o que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor nos deixou para nos mostrar o caminho da salvação. Por isso é necessário aprender essa doutrina ensinada por Jesus, sob pena de cometer pecado grave se eu a desprezo. E eu falei isso na aula passada. Também por isso, nós temos 2 deveres aqui. Temos o dever de aprendermos a doutrina, de estudarmos a doutrina, e temos o dever também, o segundo dever, que é de ensinar aqueles que são subordinados a nós essa doutrina. Você que é pai, você que é mãe, você tem o dever de ensinar a doutrina aos seus filhos. Você que também tem pessoas sob a sua tutela, sejam jovens ou crianças, você tem o dever de ensinar a sã doutrina. Principalmente vocês que estão me ouvindo. Não delegue esse dever à igreja. A igreja com a catequese, a catequista que está lá com muita boa vontade. E como é uma bênção, ela vai ensinar. Porém, o dever de ensinar não é da catequista. Ela vai auxiliar, mas o dever de ensinar, a doutrina cristã, é dos pais. Vocês assumiram esse dever no dia do casamento, diante do altar. Então, os pais têm o dever de ensinar a doutrina aos seus filhos. E você que tem subordinados, você tem esse dever de facilitar, de ajudar com que todos os seus subordinados tenham acesso à doutrina cristã. Então, de quem devemos receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. E aqui eu faço uma outra observação. Quantas vezes nós procuramos em lugares errados a verdade da fé? Então vejo, por exemplo, pessoas que ficam escutando palestras de pastores e pastores protestantes, de eventos protestantes. Não é a verdadeira doutrina cristã. Existem erros lá. Existem heresias lá. Então você que é católico, você não deve escutar outras religiões ou ir atrás de outras religiões, porque nelas não está a verdade da fé. É como se eu tivesse um tesouro, eu tivesse um banquete e fosse atrás de comida na rua. Você vai achar? Vai. Alguma comida sobrando, algum resto de comida. Mas tem um banquete na sua mesa. Um banquete maravilhoso na sua mesa. E você vai procurar comida na rua. Então, aquelas pessoas que vão procurar, por exemplo, no espiritismo, nos protestantes, no horóscopo, vão procurar comida na rua. Aquilo que pode ter, como eu disse, algum resto estragado, algum pedaço até comestível, mas não serve. Ah, mas você está sendo muito duro. Não. Se você quiser que eu passe a mão na sua cabeça, que eu seja politicamente correto, que eu faça só para te agradar, bom, a resposta é não. Eu vou falar aquilo que é melhor para você. Vou falar a verdade. Vou ser muito sincero, sem querer ofender ninguém, mas muito sincero. Nós temos o banquete. Beba, coma deste banquete. O banquete da sã doutrina, da santa fé,
Como diz, continua o Catecismo de São Pio X, como podemos ter certeza? E olha que é muito importante esse ponto que eu vou falar, de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é realmente verdadeira. Então, Vitor, você acabou de dizer que o resto não serve. Só o que está na igreja é verdadeiro, é o banquete. O que responde o Papa São Pio X? Temos certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira. Porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, e nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo é o autor da doutrina. A confiou por meio dos seus apóstolos à Igreja, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até o fim dos séculos. Então, equipe, o Catecismo de São Pio X não cita as passagens, mas ao ouvir você deve ter prestado atenção que aqui existem várias passagens bíblicas, como Jesus disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Está lá, se não me engano, no Evangelho de João, discurso da última ceia, finalzinho do Evangelho de Mateus, eis que vos envio para o mundo inteiro, ide e proclamai a boa nova. Proclamai o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos ensinei. E eis que estarei convosco até o século XVI. Aí vem um outro homem e vai fundar outra igreja. Foi isso que Jesus disse, que estaria convosco até o século XVI. Ali, mais ou menos no ano 1517, eu estou lá. Depois eu deixo vocês e vou me unir a várias outras igrejinhas, assim fundadas, tudo misturadas. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus nunca falou isso. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, até a sua segunda vinda. Jesus prometeu o Espírito Santo, ele ensinava a usar todas as coisas. Jesus prometeu a assistência do Espírito Santo. Veja, por isso nós temos a garantia de que a doutrina da igreja é verdadeira, porque ela não é fundamentada na inteligência e na boa vontade humana. Porque a igreja não é uma associação humana. Ela é cheia de homens pecadores. Como eu sou pecador e como você que está me ouvindo aí é pecador também. Porém, e esta é a grande prova da permanência da Santa Igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo, apesar dos nossos pecados. O Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos traz até hoje a sã doutrina intacta, a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, as verdades da fé reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo e aprofundadas pelo Espírito Santo de Deus, chegam até nós. E seria um absurdo pensar diferente. Seria um absurdo pensar que nosso Senhor ia deixar à mercê dos homens este tesouro, que nosso Senhor não ia dar uma garantia. Veja, quando você compra um objeto, principalmente se for um objeto caro, principalmente se for igual estou vendo aqui uma câmera, um celular, uma televisão, sei lá, um computador, ele sempre vem
com garantia. E quanto mais caro o objeto, maior a garantia, é ou não é? Por exemplo, se você for comprar um carro, às vezes o carro tem garantia de 3, 4, 5 anos, não é verdade? Dependendo do carro, a garantia é bem grande, né? Por causa do valor. Então você acha que nosso Senhor não ia dar uma garantia de infalibilidade? Uma garantia da sua assistência? Ele nos deixaria à mercê da nossa vontade? Não tem lógica. Não só não tem lógica, mas ele diz. E eu tenho que confiar nas palavras de Jesus. Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco. O Espírito Santo Paráclito, que eu enviarei da parte do Pai, ele vos ensinará todas as coisas. Vos recordará aquilo que eu vos ensinei e estará convosco. Eu estarei convosco, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está presente até o fim dos tempos. Jesus disse claramente para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Eu vos dou a missão: ide pelo mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Portanto, se nós cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus. Nós cremos que a doutrina da igreja é verdadeira. Então, só para a gente concluir, há outras provas, nos fala o catecismo, da verdade da doutrina cristã. Vamos lá. Quais são as outras provas? A verdadeira doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de todos que professam e a professaram. A prova mais contundente não são os livros de teologia, as sumas teológicas, os livros dos sábios, dos grandes santos teólogos. A prova mais cabal, forte, profunda, contundente de que a doutrina da igreja é a verdadeira é que aqueles que a seguem com fidelidade tornam-se santos. É a santidade. A santidade, os homens e as mulheres santas. Pense em um São Francisco de Assis, profundamente católico. Pense numa Santa Teresa d'Ávila, profundamente católica. Pense num São João Bosco, profundamente católico. Pense numa Santa Teresinha, profundamente católica. Eu posso ir citando aqui nomes e nomes de santos da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna, até de hoje. Pense numa Madre Teresa de Calcutá, profundamente católica, e assim por diante. Então, continuando aqui, pela heróica fortaleza dos mártires, dão a vida pela graça de Deus, foram trucidados, foram torturados e perseveraram na fé, pela sua rápida e admirável propagação no mundo. Então, a doutrina da Santa Igreja, ela possui uma rápida propagação no mundo. E admirados os corações se tocam. As pessoas têm sede de Deus. Então o catecismo diz, pela admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos, de várias e contínuas lutas. Então, a permanência da Santa Igreja, mesmo com tantas perseguições, governos tiranos, ideologias nefastas, heresias, guerras, nós permanecemos. O quanto já sofremos nestes séculos até hoje? O quanto estamos sofrendo hoje? A perseguição religiosa, intolerância. Hoje ser católico verdadeiro
ser católico convicto não é uma coisa bem aceita pela sociedade. Nós somos chamados de tudo, de intolerantes, de radicais, de homofóbicos, de idólatras, de Babilônia, de tudo que é coisa. Enquanto que a igreja não aceita tudo, e verdade, porque não pode aceitar o erro e nem o pecado, mas tudo perdoa, está disposta a tudo perdoar, a acolher o pecador e a perdoar o pecador arrependido. Porém, o mundo não tem misericórdia de nós. O mundo só nos calunia, nos persegue, ficam procurando os nossos defeitos para jogar na nossa cara. E vão encontrar, porque somos pecadores. Mas nós não pregamos a nós. Eu não prego as minhas virtudes. Vejam como eu sou bom. Não prego isso. Porque primeiro eu não sou bom. Eu prego o nosso Jesus Cristo. Eu prego a verdade da fé, o amor de Deus, os nossos modelos que são santos. Nós não nos orgulhamos dos pecados, pelo contrário. Ficamos muito tristes com os escândalos e com os pecados, mas nós apresentamos para o mundo os santos. O que tem na nossa igreja não são imagens de pecadores, são imagens de homens e mulheres que, mesmo pecadores, viveram a sua fé de modo profundo, de modo autêntico, de modo verdadeiro, que amaram Jesus até o fim e que deram testemunho no mundo. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vamos aos poucos. Prefiro que seja uma aula curta, mas que você possa aprofundar devagarzinho a sua fé. Coloque aqui nos comentários o que mais te tocou, o que ficou mais profundo. À medida que você escreve, presta atenção e aquilo vai fixando mais no seu coração, na sua memória. Por isso, eu quero te dar um conselho. Tenha um caderninho para o estudo do catecismo da igreja, pequeno ou grande, não sei, para você participar dessas aulas, fazer suas anotações. Mas também deixa aqui nos comentários aquilo que mais te tocou. Ah, Vitor, gostei de como ensinou isso. Gostei de aprender isso. Porque quando você escreve, isso vai fixando também na sua memória, no seu coração. Vai ajudando você a aprofundar, tá bom? Também queria concluir fazendo um pedido e um convite para você participar conosco dessa obra de evangelização, se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube. Por favor, ajude-nos a evangelizar. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.